Capítulo 8 de Neemias. Versículo 1. É chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim os homens como de mulheres, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé, junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaias, e Urias, e Elquias, e Maaseias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Melquias, e Azum, e Asbandana, Zacarias e Mesulam. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos. E inclinando-se, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Nós lemos aqui de mais 13 homens, lemos do final deste versículo, e eles ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Versículo 8, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o tersata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide comer as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Deus há de abençoar a sua palavra para nós esta tarde ainda mais. Os dias do cativeiro já se foram. Dias de prejuízo, de perda. Mas no final daquela época de tanta tristeza, Deus levantou Ciro, e ele deu permissão para os judeus voltar
do cativeiro para Jerusalém. E nós sabemos, através da leitura destes livros, por exemplo, o livro de Esdras, que apenas 50.000 judeus se levantaram e abandonaram a Babilônia, querendo voltar para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Aconteceu no ano 536 antes de Cristo. Essas pessoas voltaram dispostas a trabalhar e com muita dificuldade lançaram os alicerces do templo. Mas a construção do templo demorou muito. Mas enfim, conseguiram construir para a glória do Senhor. 78 anos mais tarde, Deus levantou o homem Esdras, e sob a liderança dele, mais 5.000 repatriados voltaram a Jerusalém. Assim, só para vocês poderem compreender sem dificuldade, Deus primeiramente levantou Zorobabel, e ele trouxe de volta para Jerusalém mais ou menos 50.000 repatriados. Sob a liderança de Esdras, 78 anos mais tarde, vieram mais 5.000 judeus. Esdras teve a tarefa de reformar. Havia muitos problemas em Jerusalém. Problemas causados, por exemplo, por casamentos mistos. Ele teve aquela grande tarefa de tentar resolver problemas assim. Ele ficou em Jerusalém. Mas 13 anos mais tarde, Deus levantou Neemias. Ele saiu do cativeiro, voltou para Jerusalém, com a intenção de levantar os muros. Nós lemos disso. E com muita dificuldade, ele realizou o seu sonho. Ele levantou os muros de Jerusalém, certamente com a ajuda de muitos outros judeus. Em 52 dias, os muros se levantaram. Em seguida, nós lemos da tarefa do repovoamento da cidade de Jerusalém. Capítulo 7 deste livro, capítulo 11 também. Mais uma tarefa que Neemias teve que enfrentar. E enfim, também, ele fez uma reforma. Os problemas causados por casamentos mistos, de novo levantaram. Neemias também tratou deste problema em Jerusalém. Mas nós temos lido um pouquinho de capítulo 8. Capítulos 8, 9 e 10 são capítulos parentéticos neste livro. São capítulos embutidos na narrativa principal. Você, ao ler capítulo 7, chegando ao final e pulando para capítulo 11, versículo 1, vai descobrir que capítulo 11 é versículo 1 e a continuação da narrativa ali no capítulo 7. Assim, capítulos 8, 9 e 10 são capítulos parentéticos. No capítulo 8, nós temos aqui uma grande conferência. Capítulo 9, nós temos a confissão do pecado do povo em Jerusalém. No capítulo 10, nós temos o concerto feito pelos judeus para guardar a lei do Senhor.
Nós temos lido aqui no início do capítulo 8 que o povo expressou um grande desejo. É chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O que nós vemos aqui? O que nós vemos? Um grande desejo da parte do povo para aprender. Este desejo partiu do coração do povo. Não foi Neemias que disse, vamos fazer uma conferência. Não foi Esdras que disse, vamos realizar uma conferência aqui em Jerusalém. O desejo partiu da parte do povo. O povo expressou o seu desejo ardente de aprender da lei de Moisés. Prezado irmão, a sua presença aqui nesta reunião indica o seu interesse, o seu desejo ardente de aprender. Eu espero que haja aqui uma multidão de crentes bem dispostos a aprender. É bom estar numa conferência. Nós podemos conversar uns com os outros. Podemos nos encontrar com os nossos amigos para trocar ideias. Mas o objeto principal de uma conferência, o que é? Aprender, ouvir a voz de Deus, ter mais compreensão da palavra de Deus. Tomara que tenhamos este desejo sincero nos nossos corações. Cabe a mim citar um versículo que nós achamos ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Assim, irmão, nós devemos ter este desejo ardente de receber o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. E tomara que este desejo seja insaciável aqui dentro de nós mesmo esta tarde. Eu gosto de me encontrar com irmãos que querem aprender, que estão se esforçando para aprender mais, que estão assistindo às reuniões com o desejo de adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. O que nós estamos vendo aqui, como nós já ouvimos, são certas condições necessárias para Deus derramar a sua bênção sobre o seu povo. A parte material já se foi. Capítulos 1 a 7. Agora Neemias, ele teve que deixar de lado o colher. Não havia mais necessidade de pedras, de massa. Mas sim, iniciou-se a parte espiritual, agora a partir do capítulo 8. Assim, irmãos, nós precisamos atentar para este aspecto do nosso andar. O lado espiritual. E nós precisamos aprender da boa palavra de Deus. Nós já temos ouvido muito hoje. Sempre estamos nos dirigindo aos irmãos. Mas precisamos nos dirigir às irmãs. Elas também precisam aprender. Nós precisamos de irmãos e irmãs, todos com conhecimento da palavra de Deus. Alguém está aqui com desejo para aprender mesmo? Você está disposto a sacrificar alguma coisa na sua vida só para ganhar mais conhecimento?
A gente vai dizer mais ainda sobre este assunto daqui a pouco. Mas nós lemos que o povo congregou-se na cidade de Jerusalém no primeiro dia do 7º mês. Quantas pessoas? Você pode adivinhar? Quem sabe quase 50 mil pessoas? A gente não sabe com certeza. Mas dá para ver que havia uma multidão de pessoas na cidade de Jerusalém. E o que nós lemos? Nós lemos aqui que todo o povo se ajuntou como um só homem. Eu gosto desta expressão. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Certamente você, na sua leitura da palavra de Deus, já leu a palavra, vamos dizer, unânimes. Ou unanimemente. Ali no livro de Atos, por exemplo. Aquela palavra ocorre 12 vezes no Novo Testamento. 11 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. E quer dizer a mesma mente. Realmente era uma característica louvável, admirável, elogiável na vida dos crentes primitivos do primeiro século. Unanimidade se manifestou na igreja em Jerusalém. Deixe-me citar um versículo. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. E você vai ler expressões assim no livro dos Atos dos Apóstolos. Havia esta demonstração de uma só mente entre os crentes. Ou seja, união, harmonia. É lindo ver aqui em Jerusalém milhares de judeus congregando-se em Jerusalém, manifestando esta mesma mente. Queremos aprender. Estamos em Porto Alegre. Como está a igreja em Porto Alegre? O estudo bíblico, quarta-feira. Vamos dizer, tem 50 membros. 50 membros da igreja estão ali presentes. Mas o que houve? Você está negando que há 50 membros presentes. Mas o que está acontecendo? Não há a mesma mente? Não há unanimidade? Mas alguns têm que estudar, outros têm que trabalhar. Mas você pode ficar sabendo que esses judeus bem podiam arrumar uma variedade de desculpas. Mas ainda estavam ali presentes para ouvir a palavra de Deus. Oxalá que houvesse unanimidade entre nós quanto ao desejo de aprender a palavra de Deus. Eu tenho em mente os meus irmãos em Cristo, porque nos últimos anos, sabem, estou me tornando cada vez mais convencido da grande necessidade que há no Rio Grande do Sul para irmãos capacitados para expor a palavra de Deus. Eu quero animar os meus irmãos, especialmente os mais jovens, para se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Eu dou conselho para você. Seria bom comprar certas ferramentas. Tem livros lá. Conheça a sua Bíblia. Você pode começar, havendo troco no seu bolso,
pode comprar. A fim de ler ao lado da sua Bíblia, pode comprar também um exemplar da Bíblia atualizada. Pode comprar ali um dicionário, uma concordância. Você precisa de ferramentas. Tem que estudar, versículo por versículo, no seu contexto, até palavra por palavra. Mas diz alguém, é muito trabalho, sim, mas alguém tem que fazer o trabalho. Eu quero que você faça o trabalho em casa. Mas eu tenho de viajar, eu tenho de visitar, eu tenho de fazer tanta coisa. Olha, você tem que fazer sacrifícios para poder ajudar os seus irmãos em Cristo na compreensão da palavra de Deus. Nós lemos que, enfim, Esdras se levantou. Não foi Neemias. Capítulos 1 a 7, Neemias é o homem-chave. Agora, capítulos 8, 9 e 10. Esdras se torna o homem principal. Ou seja, aqui em capítulos 8, 9 e 10, Neemias se recua, cedendo lugar para o homem bem mais qualificado para fazer o trabalho necessário. Eu já tenho tocado neste assunto em outras conferências. Nenhum irmão tem nem como fazer tudo. Nem tem como fazer tudo na sua igreja. E você não deve tentar fazer tudo. É impossível. Mas você tem que aprender as suas limitações, como aprendeu a Neemias. Ele sabia que ele não tinha como expor a lei do Senhor. Eu não estou dizendo que ele não tinha conhecimento. Mas pelo menos ele reconheceu, olha, meu colega Esdras é mais indicado para fazer esse trabalho. Então, eu dou lugar para ele. Que você seja humilde suficientemente para reconhecer as suas limitações. É para dar lugar para outros fazerem o trabalho necessário. Mas eu vou deixar esse assunto. Neemias cede lugar para Esdras. E Esdras, ele começa o trabalho em cima do púlpito, como nós lemos aqui. Púlpito da madeira. Nós lemos um pouquinho a respeito de Esdras no capítulo 7. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Nós lemos aqui que Esdras preparou. Esdras procurou. Esdras praticou. E, enfim, Esdras pregou. Veja a ordem. Esdras preparou o seu coração. Isto é, na sua vida, eu não sei quando, ele, como Daniel, assentou o seu coração. Isto é, ele fez a decisão solene no seu coração para ler e estudar a palavra do Senhor. E ele preparou algo deliberado, feito de propósito na sua vida. Uma decisão, e você vai ter que fazer a mesma decisão, querendo ajudar o povo de Deus. Eis-me aqui, sou jovem. Se Deus permitir, eu vou ter certos anos aqui nesta igreja.
Mas eu não quero desperdiçar o meu tempo. Eu quero ser útil. E para ser útil, eu vou ter que estudar a palavra do Senhor. Você tem que tomar a decisão. Tem que preparar o seu coração. Em seguida nós lemos que ele buscou a lei do Senhor. Buscou. Indica trabalho cansativo. Você tem que fazer esse trabalho. Mas nós lemos aqui para a cumprir. Antes de se ensinar publicamente, Esdras fez questão de praticar a palavra de Deus na sua própria vida. Se você fizer isso na sua vida, vai descobrir que as suas palavras vão ter peso. Tem que praticar a palavra antes de ensiná-la a outras. Nós lemos que ele queria ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Desejo muito nobre de parte de um irmão. Mas antes de poder ensinar, é óbvio que você vai ter que passar tempo a sós com Deus para estudar a boa palavra de Deus. Assim nós lemos que Esdras, ele abriu o livro na presença desta multidão e de repente todo mundo se levantou, indicando reverência. Eu tenho de dizer o seguinte, irmãos, é louvável aqui em Porto Alegre, agora neste momento, o comportamento, a reverência que se vê. Neste momento, não há ninguém se locomovendo pelos corredores. Todo mundo está prestando atenção. É louvável. Eu agradeço. Que esta característica continue entre nós. Reverência, respeito para com a palavra de Deus. Ao lado de Esdras, vamos dizer, ao seu lado direito, 6 homens. Lado esquerdo, 7 homens. Dá para imaginar Esdras ali um pouco trêmulo, diante desta multidão, num púlpito de madeira, mas dando uma olhada para o lado direito. E ele se consolou. Eu tenho estes 6 colegas. Olhando para o lado esquerdo, eu tenho 7 aqui ao meu lado. A presença dos seus colegas deu conforto, ânimo para o pregador. Sabe que a sua presença é de muito valor nas reuniões, prezados irmãos. Pois o pregador tem como olhar para certos irmãos presentes. Que bom que ele está aqui. A sua presença, a presença dele me anima. Sim, todos nós estamos envolvidos nesse trabalho tão excelente, tão nobre, tão bom. Nós lemos aqui que Esdras fez questão de explicar bem a palavra. Eu disse que havia mais 13 homens. Eu acho que esses 13 homens estavam ali se locomovendo entre o povo. É Esdras explicando um pouco. Esses 13 homens ali espalhados pela congregação, aparentemente diziam, você entende? Então, esses 13 homens, por sua vez, deram mais explicações. Alguns dizem que até interpretações de língua, ou certas coisas assim. Mas pelo menos,
houve um grande esforço para o povo poder entender a lei do Senhor. Nós lemos aqui, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Irmãos, você que participa publicamente, faça alguma coisa, por favor. Levanta a sua voz. Fale claramente, dando destaque para cada sílaba. Olha, não adianta se levantar aqui só para dizer o seguinte: ninguém entende nada. Aceita a palavra de conselho. E a própria leitora da palavra, respeitando, ponto final, vírgulas, e tudo isso ajudaria na compreensão da passagem. Irmão, tem que ler distintamente a passagem da palavra de Deus nas reuniões. Oxalá que houvesse irmãos no estudo bíblico dispostos a dizer, agora todos entendem. Estamos aqui lendo, vamos dizer, em Romanos capítulo 1. Algum irmão aqui tem dificuldade? Vamos explicar essas palavras uma por uma. Vamos dar o sentido correto. Irmão, você precisa de paciência para poder realmente dar o sentido da palavra. O peso da minha palavra nesse momento é o seguinte: precisamos de irmãos que têm como explicar de uma maneira compreensível a palavra de Deus. Tem irmãos assim? Será que Deus está semeando uma semente, um desejo no coração de alguém aqui hoje à tarde? Deus me ajudando, eu vou ser tal irmão na minha igreja. Talvez leve algum tempo, mas eu vou sacrificar. Eu vou passar tempo lendo a palavra de Deus em segredo. Eu quero ajudar na minha igreja. Faça isso, irmão. E certamente você será recompensado. Nós lemos como a palavra aqui, nesta ocasião, surtiu efeito. Em qual sentido? Houve lamentação. Nós lemos aqui, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A palavra penetrou, expondo os erros, desvios, pecados. Sim, a palavra pode ter este efeito nas nossas vidas, irmãos. Pode. Mas temos que corrigir os erros. Mas enfim, nós lemos que houve muita alegria. Eu não tenho tempo agora para entrar nos detalhes. Houve muita alegria. Nós lemos aqui. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Sabe o efeito de um bom estudo bíblico, irmão? Conversando com irmãos depois. Sabe, eu entendi certas coisas pela primeira vez neste estudo. Pela primeira vez eu descobri, eu aprendi o sentido de certas coisas ali. E isso em si proporciona alegria e gozo para aquele irmão. O fato que aprendeu alguma coisa no estudo bíblico.
Que você prove isso por experiência própria. O primeiro dia do 7º mês, e agora nós temos condições para entrar nisso um pouquinho mais aqui em Porto Alegre, já que nós estudamos as festas de Jeová no final do ano passado, não é? Qual foi a festa do primeiro dia do 7º mês? Trombetas? Nós tivemos dificuldade, hein? A festa de jubilação, né? Mas foi a festa das trombetas. Sim, foi. 2 trombetas soaram no primeiro dia do 7º mês, em Israel, na antiguidade. Uma ocasião de tremenda alegria e júbilo. Eu não sei se as trombetas soaram neste dia. Acho que não. Eles perderam as trombetas de prata, indo para a Babilônia. Que eu saiba, não foram recuperadas. Bem como outras coisas. O altar, por exemplo. Sem o pecado sempre traz prejuízo, que não se pode recuperar. Mas uma coisa eu sei. Uma certa trombeta soou nesse primeiro dia da semana. O que foi? A boa palavra de Deus. Da boca de Esdras. Assim, uma trombeta soou no primeiro dia do 7º mês. Nós lemos que esta conferência estendeu-se por pelo menos 6 horas, desde a alva até o meio-dia. Imaginem, irmãos, uma congregação de pessoas ali na praça da Porta das Águas. Muito significativo, sabe? A Porta das Águas. Efésios 5. Água da Palavra de Deus. Mas ninguém estava se queixando. Chegando às 11 horas, ninguém estava olhando para o relógio. Não. Todo mundo estava ali para aprender. Eu não leio nada sobre alimento aqui, nesta conferência. 6 horas, sem intervalo. Onde está o nosso coração, irmãos? Damos ênfase no alimento material? Tem tanta preocupação, não é? É necessário, não necessário. Mas olha, essas pessoas queriam alimento espiritual. Que seja assim hoje à tarde. Hoje à tarde.